Meu nome é Ricardo Voltolini, eu sou consultor de sustentabilidade empresarial, um dos primeiros consultores nesse tema no Brasil, além de professor de algumas escolas de negócio e criador da plataforma Liderança Sustentável. No Brasil, a gente tem um movimento diferente dos movimentos que a gente vê no mundo empresarial da Europa, por exemplo, né? Na Europa, os governos pautaram o tema da sustentabilidade já há 30 anos, desde a primeira assinatura do Protocolo de Kyoto. E ao assinar o Protocolo de Kyoto, os governos se comprometeram, por exemplo, com usar melhor energia, usar melhor água e emitir menos gases de efeito estufa, que são os gases que promovem o aquecimento global, talvez o grande problema de sustentabilidade do mundo, o grande desafio da humanidade neste momento. No Brasil, a gente teve um movimento completamente diferente. Aqui, as empresas protagonizaram a virada. A gente não teve políticas de governo incentivando as empresas a serem mais ou menos sustentáveis. A gente não tem políticas públicas, a gente não tem impostos verdes, tributações diferenciadas para uma empresa que quer investir mais em tecnologias limpas e energias limpas. O que as empresas fizeram? Pela própria necessidade de sobreviver e de prosperar num cenário de escassez de recursos, as empresas tiveram a consciência de começar a mudar suas práticas. Então, quase tudo que a gente observa no mundo empresarial brasileiro partiu de decisões espontâneas e voluntárias dos líderes dessas empresas, entendendo que essas empresas provocam impactos, que elas têm que reduzir esses impactos ou eliminá-los, mas, sobretudo, que elas têm que garantir as condições para que elas continuem prosperando ao longo dos próximos anos. Ninguém vai prosperar, por exemplo, numa sociedade com muita desigualdade. Nenhuma empresa vai prosperar numa sociedade em que as pessoas disputam água. Você imagina uma situação em que uma empresa tivesse que disputar água para produzir o seu produto da água que as pessoas precisam para beber, tomar banho, lavar roupa, né? Não é uma situação que eu imagino que as empresas gostariam de viver. Por isso que a gente começa a ver, na maioria das empresas líderes, a criação de sistemas de reuso de água. Esses sistemas nada mais são do que utilizar a mesma água do processo de produção e não desperdiçá-la, reaproveitá-la. Por isso que a gente está vendo cada vez mais as empresas investindo em redução de resíduos. Resíduo custa. Custa para a sociedade hoje mais do que para a empresa. Mas com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, daqui a alguns anos, as empresas serão responsáveis pelos resíduos gerados com as suas embalagens em produtos. Ou seja, elas vão ter que pagar por isso também. E como elas vão ter que pagar por isso, o que elas começaram a fazer? Reduzir embalagens e tentar fazer produtos com menos uso de matéria-prima. Então esse movimento aqui no Brasil, ele difere muito do movimento europeu na medida em que aqui as empresas protagonizaram. Na Europa, as empresas foram coadjuvantes de políticas criadas pelos governos. Olha, um primeiro passo para uma empresa que deseja ser sustentável é entender que esta empresa provoca impactos sociais e ambientais. Na verdade, todos nós indivíduos também provocamos impactos. O primeiro passo é entender quais são esses impactos e trabalhar no sentido de eliminá-los de preferência, se não for possível, minimizá-los e, se também não for possível, compensá-los. Quando a gente fala de empresa mais ou menos sustentável, a gente está falando de uma empresa que já entendeu que o seu negócio promove impactos e está trabalhando no sentido de eliminar, de minimizar ou de compensar esses impactos. Isso, a rigor, é ser sustentável. Nenhuma empresa vai deixar de provocar impactos. Faz parte da natureza de qualquer atividade empresarial provocar impactos, seja usando mais ou menos recursos naturais, emitindo mais ou menos gases de efeito estufa, utilizando mais ou menos energia, se relacionando de forma mais ou menos ética com fornecedores, com clientes, com comunidades. Então não dá para a gente pensar numa empresa que não provoque impactos. Considerando, portanto, que todos nós provocamos impactos,
O tamanho da nossa responsabilidade em relação a minimizá-los, eliminá-los ou compensá-los é proporcional ao tamanho desses impactos. Se eu sou uma empresa pequena, eu tenho impactos menores. Portanto, a minha responsabilidade é menor, o que não significa que não seja responsável por esses impactos. A gente tem visto hoje um conjunto de empresas de pequeno, de médio e de grande porte fazendo modificações importantes hoje na sua maneira de gerir negócios, que a gente já poderia classificar como preocupações de sustentabilidade. Vou dar um exemplo dos mais básicos. Toda empresa utiliza água. Algumas empresas mais, como por exemplo as de agronegócio, outras empresas menos, como uma empresa de serviços. O fato é, água é um recurso natural potencialmente escasso. Até um tempo atrás acreditávamos que não, agora a gente já sabe que a água é um recurso escasso. Se é um recurso escasso, eu, empresa, ao produzir, tenho que ter o cuidado para usar este recurso de uma forma mais equilibrada, para que ele não venha a faltar no futuro. Isso vale também para a energia. A energia talvez seja hoje o insumo mais caro para qualquer empresa, né? Um insumo caro e também potencialmente escasso. Imagine a situação de falta de energia, o que isso impactaria na produção das empresas. Se a energia é cara, o que uma empresa deve fazer? Ela deve ter sistemas que usem de forma mais inteligente a energia e ela pode ter, por exemplo, a opção de escolher fontes alternativas e mais limpas de energia. Nós já temos hoje na grade de energia disponível no Brasil matrizes mais limpas, até matrizes de energias renováveis, por exemplo. Mas já tem até experiências de empresa no Brasil que chegam a um dado momento de perceber, eu uso tanta energia e energia é um recurso tão caro que talvez esteja na hora de pensar em eu, empresa, ter um pequeno parque eólico que vai gerar energia a partir de vento, vai atender às minhas necessidades, eu vou pagar esse investimento num curto espaço de tempo e depois terei não só uma energia abundante, mas também uma energia barata e uma energia limpa, uma energia que agride menos o planeta. Esses são exemplos do dia a dia. Você tem outros muitos exemplos, como empresas que estabelecem, empresas urbanas, que estabelecem um pacto com seus funcionários, de ao invés de todos eles botarem os seus carros nas ruas, trabalhar com a ideia de carona solidária. A carona solidária faz bem para quem pega o transporte, economiza recursos, faz bem para a cidade, porque diminui o número de carros na cidade, melhora a mobilidade urbana e faz bem para o planeta, porque você diminui os veículos emitindo os gases de efeito estufa, o famoso gás carbônico. Então são tantas pequenas medidas que podem fazer diferença, mas é óbvio que se você está numa empresa grande, que tem um impacto grande, além das pequenas medidas mais simbólicas, você também terá que fazer investimentos em mecanismos, estratégias, iniciativas que reduzam o uso de energia, de água, que reduzam resíduos, que reduzam emissões de gases de efeito estufa. Eu acho que essas preocupações hoje são as preocupações que estão na agenda de uma empresa preocupada com sustentabilidade.